homem de 20 anos de Nova Jersey, não queria enfrentar acusações por corrida de rua fatal. Por quê? Agora ele é acusado de tentar fugir do país com a ajuda da mãe. Essa é a alegação das autoridades de vários estados depois que os dois foram detidos enquanto tentavam sair dos Estados Unidos de avião. Analisamos investigações internacionais e as consequências de fugir, com apoio de um ex-agente do FBI. Bem-vindo ao Sidebar, da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Autoridades de Nova Jersey afirmam que as atitudes imprudentes desse homem causaram uma morte e feridos graves. As acusações que ele já enfrentava aumentaram para uma longa lista porque, segundo as autoridades, ele tentou fugir do país. Promotores de Middlesex informaram que policiais estaduais atenderam um acidente na Garden State Parkway em 29 de junho, após as 7 da noite. O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Estadual de Nova Jersey se juntou aos investigadores de acidentes fatais dos promotores para esclarecer o ocorrido. E esses investigadores dizem que conseguiram determinar que havia 2 BMWs. Um deles era um M5, o outro era um X3. Eles estavam correndo na pista sentido sul quando o X3 bateu em 2 outros veículos e acabou capotando várias vezes e atingindo árvores. Agora, felizmente, as pessoas nos carros que foram atingidos não se feriram, mas o mesmo não pode ser dito dos passageiros no SUV BMW. Albion Rizinage e outra pessoa não identificada foram lançados para fora do X3. Ambos foram levados ao hospital, onde Rizinage, de 19 anos, morreu. O outro passageiro não identificado teve ferimentos graves. Agora, o motorista do X3, vamos falar sobre ele, Alvi Lamani, de 20 anos, e uma terceira passageira, Emily Harrington, de 19 anos, ambos de Staten Island, aparentemente fugiram do local do acidente. E parece que Alvi não tinha terminado de fugir. De acordo com os promotores, ele foi preso em Miami, onde as autoridades acreditam que ele estava viajando para pegar um voo internacional e deixar o país. E aparentemente, ele não estava sozinho. Um usuário do TikTok postou um vídeo de um aeroporto de Nova York em 17 de julho mostrando Alvi e sua mãe, Vilma Nesta, de 42 anos, sendo retirados do avião e levados por carros da polícia. Algemados e acorrentados, Alvi e Vilma foram extraditados de Miami para Nova Jersey após mandados de prisão. Como você pode ver, há muitos fatores em jogo aqui. Quero chamar Colin L. Schmidt, um agente aposentado do FBI, presidente e Chief Executive Officer da Cronos Investigações, para entendermos exatamente do que estamos falando quando tentamos capturar um suspeito e o que pode estar acontecendo nos bastidores aqui. Então, Colin, bom te ver. Deixar o local de um acidente nunca é uma boa ideia, por vários motivos, mas depois, supostamente, tentar fugir de acusações criminais é ainda pior. O que você acha dessa acusação? Se essas acusações forem verdadeiras, os fugitivos acham mesmo que vão conseguir escapar? Eles conseguem. Bem, não parece que esses indivíduos fossem muito sofisticados em termos de tentar escapar da polícia. Obviamente, fugir do local de um acidente já é um crime automático, e eu não acho que eles entenderam que foi emitido um mandado de prisão. Os mandados entram no sistema de vigilância de fronteira, e ao passar o passaporte para sair do país, a pessoa é identificada e detida. Por isso, nem todos viajam de avião. Buscam outras opções, como trem, ônibus ou carro. Há outras formas de tentar isso. Exatamente, né? Quero dizer, qualquer pessoa que já viajou para fora do país de avião sabe que vai acabar tendo que passar por algum tipo de checagem, seja pela administração de segurança no transporte, pela alfândega ou pela imigração para embarcar no avião. Agora, se eles forem fugir, eles provavelmente tentariam atravessar dirigindo pela fronteira com o México. Agora, as autoridades mexicanas estão mais cooperativas com os Estados Unidos da América para trazer esses fugitivos de volta. Ontem recebemos de volta 26 líderes de cartéis de drogas. Então, a capacidade dos criminosos nos Estados Unidos de fugirem do país está ficando cada vez mais difícil, com as novas administrações sendo mais rigorosas em relação ao crime. Aliás, enquanto você assiste a este vídeo, talvez saiba que publicamos muitos vídeos extras todos os dias, toda semana, até mesmo nos fins de semana.
Como os fugitivos são rastreados e qual a importância do tempo. Tem que ser logo no início. Dizem que as primeiras 48 horas são as mais importantes. Quais as dificuldades e o que considerar sobre o prazo? Bem, quando eu trabalhava para o Serviço de Delegados dos Estados Unidos como delegado federal, eu perseguia fugitivos, assim como com o FBI. Era um pouco diferente naquela época porque era mais nas ruas, sabe? Conversando com pessoas, conversando com familiares e fazendo vigilância. Agora é mais eletrônico. Analisar e rastrear o celular deles costuma ser o primeiro passo em investigações de fugitivos, substituindo conversar com as pessoas. Sobre as acusações, como disse, Alve enfrenta várias. Ele é acusado de homicídio culposo, agravado em primeiro grau, homicídio culposo, veicular em segundo grau e de abandonar conscientemente o local de um acidente, resultando em morte, também em segundo grau. Abandonar conscientemente o local de um acidente, resultando em lesão corporal grave, em terceiro grau. Matar ao dirigir com carteira suspensa, em terceiro grau. Causar lesão grave ao dirigir com a carteira de motorista suspensa, em quarto grau. Duas acusações de colocar em perigo uma vítima ferida, em terceiro grau. Falsificação de registros públicos, em terceiro grau. Obstrução, em terceiro grau. E agressão com veículo automotor, em quarto grau. Já a acusação contra sua mãe, Vilma, é menor. Obstrução em terceiro grau. Mas Colin, ela ainda está em problemas por isso. Pode haver pessoas que digam que, mesmo que o filho dela seja acusado de crimes horríveis, ela está apenas tentando proteger o filho. Ela errou ao tentar proteger o filho. Duas perguntas. Qual a gravidade do problema dela? E você vê isso com frequência? Você vê pais tentando proteger seus filhos, tentando fazer com que eles escapem? Quero dizer, se essas acusações forem verdadeiras. Sim, acho que essa é uma reação natural de um pai proteger seu filho. Neste caso, não é uma boa escolha ou julgamento. E, claro, pegaram pesado com ele porque houve uma morte. Ela está com muitos problemas, pois atrapalhou e podem encontrar mais acusações contra ela. Mas o ponto principal é que ele matou alguém com base em suas ações. E agora ele vai enfrentar a justiça, porque as autoridades pegaram firme nisso e não iam deixar ele sair impune. Então, de acordo, aliás, com o Estatuto Criminal de Nova Jersey, uma pessoa comete o crime de obstrução ao abrigar ou esconder outra pessoa, ou fornecer, ou ajudar a fornecer uma arma, dinheiro, transporte, disfarce ou outros meios de evitar a descoberta ou prisão, ou facilitar a fuga. Colin, isso me faz pensar em qual defesa seria possível em um caso assim, quando tudo parece ruim. Digo, você se pergunta, será que os advogados de defesa deles argumentariam que eles estavam apenas fazendo uma viagem, que eles não estavam tentando fugir do país? Ela não estava tentando ajudá-lo a escapar. Esse argumento teria alguma chance? Não, porque eles vão conseguir as comunicações telefônicas e mensagens de texto entre os dois. Vai mostrar que ela tinha conhecimento dos crimes dele. E se ela acha que um júri vai ser simpático com ela, de jeito nenhum. Se a defesa espera anular o júri, isso não ocorrerá, pois não há justificativa para o que ela fez. Tenho certeza de que, se ela tiver condições, vai contratar um advogado, eles vão tentar inventar alguma coisa. O ponto principal é que ela ajudou o filho a tentar sair do país e os dois foram pegos. Essa é a acusação. As diretrizes de sentença de Nova Jersey indicam que, em caso de condenação por obstrução de terceiro grau à prisão ou acusação, a ré pode pegar pelo menos 1 ano de prisão. Aliás, Colin, já que falamos de rachas de rua e seus efeitos devastadores, você chegou a investigar isso? Esse é um crime grave que vemos, um evento sério que acontece nos Estados Unidos? Isso está acontecendo com mais frequência? Porque, obviamente, você vê a infinidade de crimes e acusações diferentes que podem surgir como resultado de um acidente fatal como esse. Eu não investiguei isso. Geralmente esse é um crime local. Em Los Angeles, são comuns tanto as corridas quanto as tomadas de ruas. Parece também ser impulsionado pelas redes sociais, especialmente pelo TikTok, com vídeos de tomadas e corridas de rua. E existem até canais no YouTube que mostram as corridas. Então também existe uma responsabilidade das empresas de redes sociais de dar um passo atrás, analisar isso e não incentivar esse tipo de comportamento, porque obviamente isso não termina bem quando fazem corridas de rua.
Agora, a jovem de 19 anos que supostamente fugiu do local do acidente com Alve, que mencionei antes, Emily Harrington, enfrenta acusações de obstrução de terceiro grau, obstrução de quarto grau e conspiração de quarto grau para colocar outra pessoa em perigo. Segundo promotores de Middlesex, Alve, motorista do carro, participava de uma corrida. Jader Orgondo, 23 anos, foi acusado de homicídio veicular em segundo grau, perigo em terceiro grau e agressão com veículo em quarto grau. Aliás, Colin, só do ponto de vista jurídico, eles realmente estão acusando eles de muitos crimes. E com razão, não é? Quero dizer, acho que eles estão tentando. Não sei se vão conseguir provar, além de qualquer dúvida razoável, todas as acusações que eles enfrentam, mas os promotores estão levando isso muito a sério. Isso é uma frase. Bem, acho que há duas coisas acontecendo aqui. Obviamente, houve uma morte ou fatalidade. Eles querem enviar uma mensagem sobre as corridas de rua. Já tiveram o suficiente e vão responsabilizar quem causar problemas. Também acredito que as autoridades estão se esforçando para acabar com essas corridas e prender imediatamente os participantes, pois isso costuma acontecer nesses casos. Como você investiga o crime? Quais são os próximos passos? Com quem você conversa? Há alguma filmagem de vigilância que você queira coletar? O que você analisa nos carros em relação a eles? Como é esse tipo de investigação? Eles sempre analisam o próprio carro, reconstituem o acidente e recuam um passo. A segunda coisa é que há computadores de bordo em ambos os carros. Eles vão acessar isso e analisar os computadores de bordo. Depois eles vão dar mais um passo atrás, olhar e conversar com as testemunhas que estavam lá também, qualquer uma das pessoas sobreviventes que estavam nos carros, e então o próximo passo seria analisar as redes sociais. Vai haver informações nas redes sociais, deve passar em algum canal mostrando o ato. Depois, eles vão dar mais um passo atrás e, mais uma vez, pegar os celulares, ver o que tinha nos celulares, verificar se havia mensagens de texto antes da corrida de rua, mostrando a intenção deles de fazer isso. Também funciona como dissuasão, certo? Quero dizer, você quer garantir que isso passe a mensagem de que isso não vai ser tolerado e que você pode ser acusado de forma bastante severa. E se você supostamente tentar ajudar sua família a escapar da justiça? Com certeza. Sim, essa é a mensagem clara que eles estão passando. Eles já tiveram o suficiente e vão reprimir isso. E qualquer um que fizer isso vai ser levado à justiça. Agora, de acordo com o New York Post, o tio de Albion Rizinaj para Marathi ficou bastante chateado com as postagens nas redes sociais que ele viu elogiando Vilma por, aspas, ajudar o filho. Dizem que é amor de mãe, mas como minha irmã está se sentindo? Muitos comparam dizendo que uma mãe faria isso por um filho, mas poucos consideram a situação da minha irmã, que realmente perdeu um filho. Ela merece cumprir pena e ir para a cadeia, não deveria estar solta. Como mãe, ela deveria considerar o que houve com minha irmã. E se tivessem levado ele para fora do país, nós não teríamos conseguido justiça nenhuma. Mas vou te dizer, a raiva de Marathi não é só direcionada a Vilma. Ele também está bastante bravo com Alve por, supostamente, ter causado o acidente que matou seu sobrinho. Como você deixa seu amigo? E se ele pudesse tê-lo salvado? E se aquela ajuda, como estancar o ferimento, pudesse ter feito diferença? E se ele tivesse ligado para o 911? Ele podia ter feito qualquer coisa. Vários pontos válidos, Colin. Esse é o risco de sair do local. E também porque você não pode desculpar essa mãe, de forma alguma, pelo que ela supostamente fez. Sim, com certeza. E você está vendo uma grande mudança na nossa cultura. Nos últimos anos houve essa justiça restaurativa, né, ou basicamente esqueceram as vítimas. Agora a cultura parece voltar a focar nas vítimas e nos danos causados à comunidade quando criminosos matam ou ferem alguém. Então ele está absolutamente certo. E o segundo ponto, claro, é o aspecto das redes sociais nisso tudo. Tem que haver algum tipo de reflexão sobre se as redes sociais estão incentivando esse comportamento, porque há jovens sendo feridos e mortos. E eu acho que isso, na verdade, antecipa como seria uma declaração de abertura por parte de um promotor, falando sobre a gravidade desse crime, falando sobre se ele tivesse ficado, novamente assumindo que essas alegações são verdadeiras, se ele tivesse ficado, ele poderia potencialmente ter salvado a vida do amigo dele, como as ações alegadas de Vilma teriam impedido a justiça, neste caso, para as vítimas. Acho que eles não seriam julgados juntos, mas vamos ver.
Eles devem ter audiências de detenção em Nova Jersey esta semana. Não vejo fiança como opção para eles. Não, pois já mostraram risco de fuga. Se houver fiança, será muito alta e seguirão sob custódia. A investigação desse acidente ainda está em andamento. Os policiais estaduais, o Ministério Público do Condado de Middlesex, eles estão pedindo para qualquer pessoa que tenha alguma informação ou vídeo entrar em contato com eles imediatamente. Como os investigadores recebem e analisam informações do público, como funciona esse processo? Eles fazem o chamado e devem ter um 0800, ou as pessoas enviam o vídeo por Dropbox. Tudo dependerá dos investigadores descobrirem o que ocorreu. Eles vão filtrar por hora, data e local, pois receberão muita coisa inútil. Infelizmente, isso ocorrerá. Então, eles vão ter alguém para filtrar rapidamente esse material, encontrar o melhor vídeo e entregar isso para os promotores. Sim, e aliás, o que você acha das chances de eles terem conseguido escapar de novo, assumindo que essas alegações sejam verdadeiras? Se eles tivessem ido embora, quão difícil teria sido trazê-los de volta? Depende do país para onde foram. Alguns países têm tratado de extradição com os Estados Unidos da América, outros não. Geralmente, se eles não forem cidadãos de outro país, o que esse país faz é simplesmente expulsá-los ou deportá-los de volta para os Estados Unidos. Está melhorando com esta administração e a postura agressiva em trazer essas pessoas de volta. Mas eu acho que, eventualmente, eles teriam sido levados à justiça, porque não parece que eles teriam condições de ficar foragidos por muito tempo. E para deixar claro, não é só por acusações de assassinato, não é só um suspeito de assassinato que você quer tentar extraditar. Quero dizer, essas são acusações de homicídio culposo, são acusações de obstrução, mas isso já seria suficiente, certo? Sempre há medidas ativas para trazer de volta supostos criminosos que cometem todos os tipos de crimes. Normalmente, se o ato for crime no outro país, podem ser extraditados com tratado de extradição ou deportados aos Estados Unidos. Você se pergunta se, ao reunirem mais evidências durante a investigação, o caso fica mais forte e pressiona para que se declarem culpados, especialmente Vilma, que enfrenta a acusação menos grave. Isso ainda está em andamento. Nossos corações e orações estão com as famílias, pois é um caso difícil. Isso não deveria acontecer. Rachas de rua são extremamente perigosos e você só precisa lembrar de quem fica para trás. Você pode achar que é divertido, pode achar que é uma brincadeira, pode achar que é um bom momento, mas olhe para o que está acontecendo agora. Veja quantas vidas foram destruídas por causa disso. Colin Schmidt, muito obrigado por dedicar seu tempo. Eu agradeço. Obrigado, agradeço. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts e Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.